Meus caros, ontem foi 5 de outubro. 5 de outubro é feriado. Calhou mal, calhou num sábado. Eu estive também à tarde e à noite em Canas de Senhorim, Nelas, Distrito de Viseu, com o nosso pessoal do Chega, e portanto não tive a oportunidade de comentar as duas intervenções, os dois discursos, quer do Presidente da Câmara de Lisboa, Moedas, ou Coines, como é mais conhecido, e o Presidente da República, ainda Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O que vou fazer agora? Portanto, começo com este primeiro vídeo a tentar comentar ao vivo as coisas que ele disse, e disse algumas coisas que vale a pena serem comentadas, outras não. E vamos então começar pelo Moedas e depois iremos ao ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Então, o nosso amigo Carlos Moedas, ou Charles Coines, dizia o seguinte ontem mesmo. Cumprem-se 114 anos. 114 anos desde que somos uma república. Uma república que se foi transformando e adaptando aos ventos da história. Que viveu vitórias e fracassos, ordem e desordem, democracia e ditadura. Ela significou mais uma mudança das tantas que se sucederam em quase 900 anos de história. Desde aquele outro 5 de outubro, que nos faz ser hoje portugueses, o de 1143, e que nunca podemos esquecer. Bom, é verdade que nunca podemos esquecer, mas tem sido esquecido, justamente nos últimos anos tem sido esquecido, ao ponto de só agora, nos últimos 2 ou 3 anos, se voltar a falar nisso. Realmente o Tratado de Zamora não se sabe ao certo se foi no dia 5, se foi no dia 4 ou até se foi no dia 3, mas isso não importa. Foi, porventura, por estes dias, em 1143, em que Dom Afonso Henriques, em Zamora, na Catedral, foi investido como o rei suzerano. Suzerano quer dizer rei de uma parte, de um território, não rei, digamos, de toda a Península Ibérica, neste caso, o seu primo é que seria. E assim aconteceu. Foi o primeiro passo para que Portugal ficasse uma nação independente. Na altura ainda não, seria um condado, já era um condado antes, transformou-se numa coisa assim meio esquisita, mas em que tinha um rei, embora um rei suzerano que era Afonso Henriques. E a partir daqui desenvolveu-se uma história complexa de algumas décadas, que terminou. Quando terminou a vida de nosso primeiro rei, nós já éramos realmente uma nação. Portanto, é bom que não se esqueçam que 1143 também teve um 5 de outubro por aí, e foi esse o nosso berço, foi esse o nosso início. Se não fosse esse 1143, esse 5 de outubro, não teríamos sequer o 5 de outubro de 1910. Mas então, continuando. Quis a sorte, ou a providência, que estes 114 anos da República se encontrassem com uma feliz coincidência, que coincidissem com os 50 anos de Abril, com o momento em que o dia inteiro e limpo cobriu esta cidade e se espalhou por todo o país. Bom, isto são coisas à preca, isto são coisas que lhe ficam na cabeça, mesmo dos 50 anos da esquerdopatia que sucedeu ao 25 de Abril. Realmente o 25 de Abril foi um dia em que, mais uma vez, um golpe de Estado derrubou uma ditadura, isso não há dúvida. Chamar aquilo fascismo é de analfabetos, portanto, só um analfabeto é que pode chamar ao governo anterior e ao anterior, portanto, o anterior foi de Marcelo Caetano e o anterior a esse seria de Oliveira Salazar. Só um atrasado, um mal-intencionado ou um autêntico ignorante poderia chamar aquilo fascismo. O fascismo existiu realmente em Itália, nos anos 20, nos anos 30, Mussolini, isso é que é fascismo, e não foi repetível em Portugal nunca, nem sequer em Espanha, embora em Espanha estivesse um pouco mais próximo, mas em Portugal nunca esteve. Mas tivemos realmente uma ditadura que terminou a 25 de abril de 1974 e faz este ano 50 anos de perda de oportunidade total de nos podermos ter desenvolvido, uma vez que parece que todo o mal era da ditadura, e nos últimos anos até seria. A verdade é que a ditadura foi-se embora e 50 anos depois continuamos o país
ou dos países mais pobres da Europa. Portanto, pouco ou nada ganhamos com o 25 de Abril, a não ser o fim da guerra, e perdemos todas as nossas colónias, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, por aí fora, ficámos paupérrimos, e, enfim, e realmente a guerra colonial terminou, e foi a única coisa, penso eu, de bom que aconteceu. A prisão política havia meia dúzia deles, hoje em dia não os prendem, mas apagam-nos da sociedade. Quem não for de acordo com os ditames da esquerda, da extrema esquerda, é banido e não é preso, mas pouco falta. Mas estes 114 anos coincidem ainda com outro momento, com os 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Do nascimento do poeta-nação, sua consciência mais íntima, a sua expressão mais autêntica. Parece, por vezes, que este marco passou despercebido. Escapou à memória de parte da classe política que teria o dever de o lembrar. A verdade é que nós não sabemos exatamente quando é que Camões nasceu. Também não sabemos quando é que morreu. Também não sabemos em que escola andou, porque nada foi registado. Temos aqui um caso esquisito, como o caso de Shakespeare, em Inglaterra. Não se sabe quase nada dele. Sabe-se pontualmente que esteve em Goa, esteve aqui, esteve além, mas exatamente quando nasceu, quando morreu, a história da vida dele seguida não sabemos. Mas pronto, foi um grande poeta português, provavelmente o mais épico de todos, embora muitos estudiosos digam que aquilo era uma cópia de outros, enfim, de outras obras épicas que na altura se usavam muito e que vêm do tempo do Homero e da Eneida e de Virgílio e essas coisas todas, mas seja como for, para Portugal foi realmente o maior, pelo menos até ao século XVI. E as pessoas esquecem-se de Camões porque esquecem-se de tudo. Em Portugal, como diria Jorge Coelho, a memória é de 6 meses, não é mais do que isso, portanto temos que nos habituar a esta nossa sorte. Camões morreu na miséria, pelos vistos, e Portugal para lá caminha. Ele dizia: morro com a pátria. Bom, a pátria não morreu, mas está muito desvirtuada. Foi ele quem fez da nossa história uma grande viagem. Nós, portugueses, temos também a nossa. É uma viagem onde há tempestade e bonança. A bonança é pouca. Aventura e rotina, heroísmo e cobardia. Heroísmo também é pouco. Bondade e malícia. Camões colocou-nos nessa caravela que navega a história. E nessa grande viagem que é a nossa história, o pior que pode acontecer é ficarmos parados, é não termos destino. É perdermos o caminho muitas vezes por culpa da desorientação de quem nos deveria guiar. E quem é que nos deveria guiar? A classe política eleita, uma vez que estamos em democracia. A classe política antes do 25 de Abril não era eleita. Quer dizer, eles diziam que sim, mas a gente sabe que é mentira. Portanto, o povo aí não tinha culpa. Votassem no Humberto Delgado ou não votassem, ganhava o Salazar e acabou. O Salazar, neste caso o Presidente da República, não era Salazar. Mas ganhava, enfim, quem o Salazar quisesse que ganhasse. Mas, agora, isso não acontece, pelo menos é o que se diz. E continuamos na cauda da Europa. Por muito que Carlos Moedas diga que não, nós continuamos e cada vez mais na cauda da Europa, porque todos os anos nós descemos 1 ou 2 degraus. Nós somos ultrapassados por 1 ou 2 países. E de maneira que neste momento só temos talvez 3 países atrás de nós, o Chipre, Malta e a Bulgária. E mesmo isso não é certo. Portanto, nós perdemos uma oportunidade, não só quando não podíamos fazer nada, no tempo da ditadura, mas depois, quando já podíamos fazer tudo no tempo da democracia. E tudo o que nós fizemos foi reconduzir os mesmos incompetentes, para não dizer os mesmos corruptos, que foram esses quem nos desgovernaram sempre e foram esses que se governaram eles próprios sempre os mesmos. Sempre os mesmos. E sobre este perigo alertava o poeta quando cantava sobre aqueles que se desviam do lustre e do valor dos seus passados em gostos e vaidades atolados. A sua primeira mensagem é esta, um aviso. Quantas vezes na história nos desviámos dos caminhos porque foram preferidas vaidades pessoais e interesses partidários em vez do bem comum? Não é quantas vezes, é quantas vezes não nos desviamos. Realmente o nosso histórico não é brilhante, pelo contrário, o nosso histórico é uma desgraça. Nós elegemos sempre gente que não está à altura, que comprova que não está à altura de ser estadista, de dirigir esta nação. E tirando, talvez, ramalhianos,
não tivemos assim mais nenhum grande estadista que depois do 25 de Abril nos possamos orgulhar. Uns dizem sim, Cavaco Silva, outros dizem sim, Mário Soares. Bom, mas a verdade é que apesar de Cavaco Silva e apesar de Mário Soares, nós 20 anos depois, 30 anos depois, quando eles saíram do poder, nós estávamos mais pobres do que quando eles para lá entraram. Portanto, a verdade é esta, nós fomos sempre sido ultrapassados por outros que não tiveram nem Cavaco Silvas, nem Mário Soares. Portanto, podemos limpar as mãos à parede com a classe política que elegemos desde sempre, desde o 25 de Abril. Tudo isto nos desvia do caminho que devemos seguir e em que se dá a oportunidade e prioridade ao que é muitas vezes imediato e não se pensa no futuro. Quer dizer, não se pensa no futuro do país, mas cada um pensa no seu próprio futuro. No futuro das negociatas, do que lhes aparecem enquanto governantes. É muito difícil, eu percebo, que seja muito difícil resistir às ofertas de grandes empresários, da distribuição, da imobiliária, disto e daquilo. Eu compreendo que seja difícil resistir, mas a verdade é que enquanto não resistirmos aos cantos de sereia da grande banca, da banca multimilionária, da alta finança, que está por trás de tudo isto, pois é a banca quem empresta o dinheiro, não é mais ninguém. No fim de contas são eles que mandam nisto tudo. Se não emprestam ao António, emprestam ao Manel, se não emprestam ao Manel, emprestam a Joaquim e, portanto, estão sempre eles por trás das grandes negociatas. Enquanto isso não acontecer, nós continuamos a ter um país que tropeça em si próprio em vez de andar para a frente. Quando muito, fica quieto a marcar passo ou até anda para trás, como já tem acontecido, infelizmente. O próprio 5 de outubro de 1910 foi uma resposta contra isto, contra a vaidade de políticos que se achavam donos do país. Só que naquela altura os políticos respondiam a um rei, não é verdade? Hoje em dia os políticos respondem não sei a quem. Quer dizer, eu sei, mas não posso dizer aqui. Não é nenhum rei. É algo mais importante do que o rei. E, portanto, as filosofias políticas, as ideologias políticas cedem todas a um bem maior, ok? Cesse tudo quanto a musa antiga canta, como está ele aqui a parafrasear Camões, porque valores mais altos se levantam. E em Portugal têm sido estes valores mais altos para cada elite política e são valores cada vez mais baixos para o povo português, cada vez mais empobrecido e, surpreendentemente, não tem sido lúcido, não tem conseguido perceber que anda a ser enganado desde o 25 de Abril. Não sei porquê, não sei porquê. Foi uma resposta contra o domínio dos pequenos interesses e hoje, quando tanto se fala de bloqueios e de travar medidas essenciais para o futuro do país, devemos ser claros. O país não pode parar. A não ser que já esteja parado há décadas, que é o que está a acontecer. Portugal está parado relativamente ao desenvolvimento natural da Europa. Está parado, para não dizer está a recuar. Vamos dizer que está parado, nós eventualmente temos também crescido alguma coisa, não muito, 1% por ano, 1, qualquer coisa, ficam todos contentes quando é 1,2 em vez de 1,1, fazem disto uma festa mundial, vão para as televisões cantar loas e dizer que são os maiores, porque ultrapassaram 0,1% as previsões da OCDE ou do FMI, ficam todos satisfeitos, mas a verdade é que o povo, como já tenho dito, com a inflação da ordem dos 3, 4%, quando o país cresce 1%, o povo decresce 2 a 3%. E assim ficamos cada vez mais pobres. Não só os professores, que, por exemplo, ganham hoje provavelmente 60% do que ganhavam nos anos 80, em termos de poder de compra. Nos anos 80 compravam quase o dobro do que hoje compram, e nem falo na habitação. Nem falo na habitação. Olha, e também não falo nos combustíveis. Tirando a habitação e os combustíveis, que são para aí, sei lá, mais de metade do orçamento de uma família, ou pelo menos de uma pessoa, de um funcionário, tudo o resto também subiu de uma forma exorbitante. E os ordenados sobem muito menos. Portanto, cada vez é maior a decalagem entre
o custo de vida e aquilo que as pessoas vão ganhando. É um milagre uma família portuguesa, um trabalhador português, conseguir chegar ao fim do mês, a não ser que ganhe muitíssimo. Só que a média, ou a mediana, que seria melhor, esta medida estatística central, que é a mediana, seria muito mais útil do que a média. Apesar da mediana ter vindo a subir, a mediana dos ordenados, a verdade é que não acompanhamos de maneira nenhuma o que se passa, já que ao lado, em Espanha, nem falo nos outros países, em que um trabalhador português, por exemplo, na Suíça, a fazer a mesma coisa que faz aqui, ganha pelo menos 5 vezes mais. Nem sequer falo na Suíça, não é? Que ganha o ordenado mínimo e lá ganha 4.000 euros com toda a facilidade, desde que seja um bom funcionário. Há outra coisa que a Suíça tem que nós não temos, é que se o funcionário não prestar, vai para a rua e não se fala mais nisso. Aqui não. Aqui para se pôr um funcionário a andar, são anos e anos nos tribunais a gastar dinheiro e depois tem que se pagar sempre o ordenado ao funcionário. Isto é uma coisa, é quase um comunismo isto aqui em Portugal, não é? As leis laborais são quase leis comunistas. Mas enfim, é por isso que somos cada vez mais pobres e eles são cada vez mais ricos. É por isso e nada mais. O país não pode ficar refém de ansiedades pessoais ou partidárias e é o estado do país e não os estados da alma de que devem guiar os nossos líderes políticos. Que bem fala Charles Coins, que bem fala Carlos Moedas, mas é exatamente isso o que acontece, o que ele acabou de dizer, é que as vaidades individuais, a ambição política, já nem digo uma ambição financeira, vamos deixar isto de lado, a ambição política dos atores deste grande circo político que é Portugal, é que move tudo, é que dirige tudo, e dirige mal. Veja, só para os aeroportos, eu vou só dar este exemplo, para os aeroportos, quantos estudos já se fizeram? 3, 4? Quanto custou cada estudo? 200 milhões? 300 milhões? Nada menos do que isto. Onde está o aeroporto? Em parte nenhuma. Ora, este é que é o negócio. É estudos e mais estudos e mais estudos e depois nunca se faz nada. Mas atenção, que esses 200, 300 milhões por cada estudo, eles foram pagos e alguém os recebeu e vamos continuar a fazer estudos de um aeroporto que nunca vai ser construído, pelo menos no nosso tempo de vida, mas os estudos sim, os estudos são pagos anualmente, 2 em 2 anos, mais 200 milhões, mais 50 milhões, mais 30 milhões e no final de contas não há aeroporto nenhum. Podia dizer a mesma coisa relativamente a muitos outros negócios, mas este é provavelmente o mais chocante de todos, penso eu, o mais chocante de todos. Excelências, portugueses, Camões não nos deixou só um aviso, juntou-lhe uma esperança. A esperança que nos acalenta e nos leva a alcançar novos mundos e novos limites. Que nos demonstra os maiores exemplos de coragem, de heroísmo, de sacrifício. Exemplos como os nossos bombeiros que diante de terríveis incêndios não se deixaram vencer pelo medo. Mas deixam-se vencer pelo cansaço e pela falta de reconhecimento do Estado, dos sucessivos governos, que não reconhecem nada. Quando precisam e estão em pânico, aqui del Rei, ou Ana, e vão os bombeiros a correr. Vimos a manifestação desta semana à porta da Assembleia da República dos sapadores bombeiros que salvam imensas vidas, não sei quantas, mas são dezenas delas por ano, que salvam dezenas de vidas por ano. São tratados como se fossem, sei lá, quase lixo, e não pode ser. Nós vimos essa manifestação, eu tive a oportunidade de andar lá no meio, fiz um vídeo com 12 minutos, sem locução, apenas respondi a uns bandalhos de um sindicato de professores minimalista, um sindicato da extrema esquerda socialista, que aproveitou o protesto dos valorosos bombeiros para fazer publicidade a si próprios. É caso para dizer stop, parem lá com essa bandalheira, porque eles não representam nada nem ninguém. Se prefiro o Mário Nogueira? Não. É igual, mas não há diferença nenhuma entre um Mário Nogueira comunista e um outro que é ultra-comunista. Os professores andam nas mãos deles dois, coitadinhos, nem uma ordem conseguem institucionalizar para si próprios. Qual é o país em que os seus principais trabalhadores cerebrais não têm uma ordem que os defenda? Como é que é possível? Pois os professores não têm. Bom, os bombeiros são joguetes nas mãos dos governos. A única coisa que faz com que eles se mantenham ao ativo, ano após ano, são os transportes de ambulâncias, como todos nós sabemos, de hospital para hospital, de hospital para hospital, e são os incêndios. É por isso que os incêndios não podem acabar, senão não há dinheiro
para distribuir pela Proteção Civil, pelos bombeiros, que são os que merecem, e pelas empresas que vendem material, que também é aos milhões por ano, que vendem carros, que vendem caminhões cisternas, que vendem aquelas carrinhas todas bonitas, brancas e amarelas da GNR, custam dezenas de milhares de euros cada uma, e a gente vê passá-las há centenas, mas depois não servem para apagar os incêndios. Não sei para que é que servem. Porventura servirão para fazermos uma grande parada, como fazem os chineses, não é? Uma vez por ano, aquelas paradas militares. Olha, nós, como não temos a indústria de armamento, podíamos fazer uma parada com os carros de bombeiros para a GNR que nós compramos, que nós pagamos com o nosso dinheiro e que a maior parte das vezes não servem para nada, porque os incêndios não param e continuam cada vez mais. É uma desgraça. Parabéns aos bombeiros. O meu agradecimento aos bombeiros, que se sagraram verdadeiros heróis e a quem tanto devemos. Um obrigado aos nossos bombeiros será sempre pouco, porque são eles exemplo do que Camões canta. E por falar no que Camões canta, temos aqui o Capitão Igloo, que vai ser o candidato, não se sabe de quem, mas que vai ser, vai, porque as sondagens já estão a ser encomendadas no sentido de dizer que ele é o mais preferido dentre os portugueses por causa daquela operação militar das vacinas. Ele até costuma andar de, como é que chama aquele fato, camuflado. Ele costuma andar de camuflado no meio da cidade. Nunca ninguém lhe disse que aquilo é só para a selva, é para as florestas, é para se confundir com as árvores e com a natureza. Então ele anda de camuflado no meio das avenidas e nos palácios. Hoje não está, felizmente, mas pronto. Olhem para este senhor, que este senhor vai ser um dos candidatos à próxima eleição presidencial. Quer Marcelo queira, quer não queira, é isso que vai acontecer. Sobre aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Bem, os que vão da lei da morte libertando, em Portugal ninguém se liberta. É só esperar pela sua vez e que venha o mais tarde possível e que confie nos médicos e no Serviço Nacional de Saúde, se ainda funcionar. Claro que para as pessoas muito conhecidas, para as pessoas célebres, funciona sempre. Eu não queria entrar por aí, mas tenho que o dizer. A gente vê quando eles saem do hospital, um ator célebre, um político, vem sempre dar os parabéns. Os políticos não vão ao SNS. Os atores agradecem porque são muito conhecidos e as pessoas fazem tudo para que as coisas corram bem com ele. Mas ao fazer isto, há alguém que fica para trás, meus caros. Esta é a parte negra de quando vejo um político, é raro, mas um ator, um músico, agradecer o tratamento da excelência que teve no SNS. Eu tenho a certeza absoluta que alguém ficou para trás para ele ser assim tão bem tratado. E sei isto porque vi, não porque me contaram, mas porque vi com os meus próprios olhos. A esperança na possibilidade destas obras valorosas é a nossa motivação para continuar aquela grande viagem, para não ceder à inércia que tão frequentemente nos atinge. Ceder à inércia foi o que nos aconteceu em áreas tão fundamentais como a habitação. Uma inércia política que exige agora um esforço redobrado para responder às pessoas e o que elas esperam de nós. Pois não há habitação, é bem verdade, e já passaram 50 anos do 25 de Abril. Lembraram-se agora, há 3 ou 4 anos, que não há habitação, mas é que não há mesmo. Olhem, e até no interior, vou-vos dar uma novidade, até no interior, em que se calhar 75% das casas estão devolutas, foram compradas por pessoas que já se foram embora, e outras por imigrantes que afinal não voltarão, e estão todas à venda. Nós temos aqui no interior talvez 50% de casas declaradamente à venda, mas as outras, também se aparecer alguém a oferecer dinheiro, também se vendem logo. A habitação é um problema gravíssimo que foi descurado. Enfim, as pessoas não olharam para elas porquê? Não é só o problema dos vistos gold, isso também ajudou muito, não é? Mas quando vem um chinês que dá 1 milhão de euros por uma casa que valia 250 mil, todas as outras casas à volta que valiam 250 mil passam a valer 1 milhão. E quando em vez de ser 1 milhão é 2, todas as outras passam a vender 2. E as que valiam metade passam a valer o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, e depois já não há gente em Portugal com ordenados de miséria que consigam comprar casas. Então só os ricos é que compram casas. E não há ninguém que tenha percebido isto, não houve até agora ninguém que tenha percebido que não podia ter feito isto, não podia ter deixado portas escancaradas aos que vêm de fora endinheirados, sabe-se lá onde é que foram buscar o dinheiro, de certeza que não foi a trabalhar honestamente, e que pagam 2 milhões, 3 milhões por uma casa. Hoje em dia isso até é comum. Hoje em dia, vejam bem o absurdo disto, dizer que uma casa em Lisboa, mais ou menos jeitosa, vale 1 milhão de euros, é comum.
Sim, mas aqui há 5 anos essa casa valia 200 mil, 250 mil. Eu sou do tempo em que o antigo Ministro das Finanças, Medina, comprou uma casa num dos melhores sítios de Lisboa, por acaso vizinho também de António Costa, e comprou a casa 10 anos, salvo erro, depois de António Costa, e deu o mesmo valor que António Costa tinha dado 10 anos depois, num dos centros de Lisboa. E reparem que António Costa já pagou muito pouco por aquela casa 10 anos antes. Portanto, há milagres, eu sei que há milagres na nossa sociedade e no nosso mercado de habitação, mas esses milagres não acontecem para o povo, só acontecem para a elite das elites da classe política. Vá-se lá saber porquê. Vá-se lá saber porquê. Ceder à inércia foi também o que se passou na imigração. E hoje assistimos a manifestações de drama humanitário que nos envergonham a todos como país. Está a falar dos imigrantes? Foi uma bronca, as pessoas não estavam à espera, o politicamente correto proibia tocar esse assunto da imigração, que é o assunto quente, e é o assunto que divide, mas que fratura totalmente, não digo a sociedade, não, fratura é a classe política de um lado, politicamente correta, e a população de 10 milhões de pessoas do outro. Portanto, aqui não há nenhum corte com ninguém. Toda a gente, todo o povo que não é político, que não ganha dinheiro com a política, sabe que o que está a passar em Portugal é uma desgraça, que já hoje é mau e daqui a um ano será pior, e assim sucessivamente. Não sabemos onde é que isto vai acabar. A ponto de os países mais envolvidos e mais inteligentes do que nós, temos que o dizer, já terem fechado as portas à imigração. Fecham mesmo. Só vão buscar imigrantes altamente qualificados para tarefas específicas que fazem falta naquele país. Por exemplo, vamos imaginar a engenharia aeroespacial. Precisa-se engenheiros aeroespaciais na América. Vão buscá-los a todos os países, mas não vão buscar varredores, vão buscar engenheiros aeroespaciais. Esses imigrantes são bons. Não só esses, mas todos os outros que sejam operários altamente especializados. Pois nós não. Nós vamos buscar o que não é especializado. Ia dizer o lixo, mas não vou dizer isto. Não é especializado. É gente que não tem nenhuma qualificação, nem pode vir a tê-la. Na medida em que não sabe falar português, não imagina sequer uma letra em português, até porque eles escrevem ao contrário, com aqueles gatafunhos árabes da direita para a esquerda. Portanto, vejam bem, nem o alfabeto é o mesmo, nem a ordem da escrita é a mesma. Não há nada que seja parecido com o português. Portanto, eles nunca conseguiram na vida especializar-se em coisa nenhuma, a não ser serviços mecanizados. Apanhar safras, apanhar a fruta, apanhar... Bom, é só isto, agricultura, pesca, apanhar o peixe, as redes, lançar as redes, isso pronto, as pessoas explicam-lhe por gestos e eles aprendem. É isto que nós precisamos. Também é, porque senão a agricultura, porque senão as pescas então eram zero. As pescas foram zero graças a Cavaco Silva, que nos vendeu as pescas todas para a Europa. Os espanhóis ficaram com o nosso peixinho todo, para todo sempre. Até que um dia a coisa seja revertida, mas enquanto não for, nós já nem frota temos pesqueira, é tudo espanhola. Portanto, nós vendemos tudo, vendemos o vinho, vendemos o azeite, felizmente depois foi-se recuperando, vendeu-se os cereais, antigamente tínhamos um celeiro brutal, que era o Alentejo, hoje é só cereais, não há, hoje é só oliveiras e vinhas, pronto, menos mal. Isto já vem do tempo da Idade Média. Percebeu-se na Idade Média que o pão, ou seja, os cereais não davam dinheiro. Por isso, Dom Fernando, com a lei dessas Marias, o que fez foi taxar o vinho e o azeite e impedir que os agricultores se virassem para essas culturas que dão muito dinheiro e deixassem o pão de lado, que o pão dava menos dinheiro. Bom, podíamos ir por aí fora, mas não vale a pena. E, portanto, basicamente, o grande problema da imigração, que ainda hoje fiz um vídeo sobre isso, Viktor Orbán disse, querem cá milhões de imigrantes, então os que vierem parar aqui à Hungria, nós metemos em autocarros amarelos muito bonitos e vamos deixá-los todos à porta do Parlamento e dos escritórios belgas. Portanto, vai tudo para a Bélgica. Tomar conta disso, vocês depois resolvam, metam-nos em vossa casa, ponham-nos como funcionários, empregados de limpeza, façam o que quiserem, mas são vocês, classe política belga, que vão fazer isso. Não é belga, claro, está na Bélgica, mas é a classe política europeia. Bom, nunca ninguém imaginou que Carlos Moedas falasse em imigração, porque é realmente uma pedra de toque. Mas todo o português sabe, mesmo o português que está no interior, que as grandes elites, as elites políticas de Lisboa, pensam que no interior que não há
imigrantes, está tudo cheio de imigrantes. Nas aldeias mais recônditas, como é que eles descobriram isto? É que eu não sei, não faço ideia nenhuma. É só imigrantes em toda a parte. Há terras que já têm mais imigrantes do que portugueses. Como é que vão resolver isto? Não se resolve. Vai ter que haver, sei lá, espero que não, algum cataclismo populacional para que isto se comece a ordenar. Porque é impossível que haja mais imigrantes do que portugueses em Portugal. É impossível. Lula, Drão, ameaçou e disse que em 8 anos haveria mais brasileiros do que portugueses. E olhem que eu acho que ele não exagerou. Por aquilo que se vê, eu acho que ele não exagerou nada. Nós precisamos de imigração. Sim, precisamos de imigrantes. Mas não podemos aceitar uma política de portas escancaradas que conduz à desordem, que dá espaço a redes criminosas, que multiplica casos de escravatura moderna. E se hoje temos esse claro problema de pessoas em situação de sem-abrigo no país, deve-se também a essa irresponsabilidade de lidar com a imigração. Mas eu sou do tempo em que André Ventura dizia isto e toda a gente lhe caía em cima. Quem foi, meus caros? Quem foi o primeiro político português a denunciar esta pouca vergonha que é um país de portas escancaradas? Foi mesmo esta a sua expressão. Portas escancaradas, não foi abertas, escancaradas. Hoje em dia, toda a gente diz o mesmo, claro, com um atraso de 2 anos. Há 2 ou 3 anos, André Ventura foi o primeiro que disse: não podemos ter um país de portas escancaradas. Um país sem portas é um terreno a céu aberto. Não é um país, é um terreno a céu aberto. Ora, é isto que está a acontecer a Portugal. E ainda por cima, com a extinção do CEF e a invenção de uma coisa que ninguém sabe o que é, chamada AIMA, que não dá vazão a nada, tinha que ter o décuplo dos funcionários, meus caros, isto não tem solução nenhuma. Eu não sei, neste momento ninguém sabe, mas dentro em breve serão mais os imigrantes ilegais que cá estão, porque não se conseguem legalizar, mas estão cá na mesma, do que os imigrantes que estão legalizados. Então, mas depois vocês vão me dizer assim: mas isso não pode ser, porque os imigrantes ilegais não arranjam emprego. Como? É só imigrantes ilegais, por esse Alentejo fora, por essas estufas fora. É só imigrantes ilegais. Há alguns que estão legais, mas a maioria não. Olha, apanhar as conquilhas lá debaixo da ponte, ou apanhar lá aqueles mariscos lá debaixo da ponte Vasco da Gama, são todos legais? Passam recibos a quem? Ao Rio? A quem é que eles passam recibos? Meu Deus, são aos milhares. Só não vê quem não quer. Parem de tentar enganar os portugueses. A imigração ilegal, neste preciso momento, é capaz de ser, nunca ninguém poderá desmentir nem confirmar, porque não há números, mas é capaz de ser aquilo que nós vemos no interior, igual à imigração que está legalizada. Eu, contra a imigração legal, nada tenho. Os imigrantes ilegais chamam-se clandestinos. E é crime o que eles fazem. Permanecendo em Portugal sem ter autorização, sem estarem legais, estão a cometer crimes. Só que os políticos fecham os olhos a esse tipo de crimes. Depois, a seguir, vão ter que fechar os olhos aos outros crimes que eles também vão ter que cometer, pela simples razão de que vão ter que comer todos os dias, pelo menos uma refeição, se não morrem à fome. Eu não estou a ver as pessoas que vêm lá do Paquistão, do Nepal, do Bangladesh, deixarem-se morrer à fome porque não têm emprego. Eu não estou a ver que isso aconteça. Eles vão ter que cometer crimes para se poderem alimentar a eles e às suas famílias. E contra isso eu não posso opor nada. As pessoas têm direito a viver. Deixaram-nos entrar, mas foi uma armadilha, foi uma ratoeira. A culpa é dos políticos que os mandaram vir, incluindo o professor Marcelo, que disse aos timorenses que podiam vir à vontade quantos quisessem. Quantos querem, quantos são? Venham. E depois estão aí a dormir ao relento e na Gar do Oriente, como eu próprio vi e filmei e fotografei, como vocês devem saber, em vídeos anteriores e no meu Facebook. Vejam a vergonha da elite política portuguesa, que o que faz é desinformar os coitados dos orientais que, claro, almejando uma vida melhor, tudo fazem, juntam os últimos tostõezinhos para fazer a viagem até Portugal, na esperança de que em Portugal tenham uma vida melhor. O que é que encontram? Encontram a Gar do Oriente, encontram os bancos do jardim para dormirem por cima e por baixo. A vergonha é dos políticos portugueses. É uma pouca vergonha. Eu acho que não é pouca vergonha, desculpem. É muita vergonha. É o máximo da vergonha. Esta irresponsabilidade aumenta a desconfiança na nossa sociedade e alimenta os extremismos de um lado e do outro. Não são extremismos, é verdade. Alimenta os extremismos. Não alimenta. O extremismo não existe extremismo, existe a evidência. Todos nós,
que não somos extremistas, eu não sou extremista de nada. Todos nós vemos o que se passa, todos nós tiramos a nossa conclusão e percebemos que aquilo que a classe política nos vende, nos diz, pelas televisões adentro, é mentira. Eles pintam-nos um quadro que é completamente falso. Eles contam-nos uma narrativa que é completamente errada, é mentirosa. Não é nada daquilo que se passa em Portugal, o que eles nos contam. Em termos de imigração. E noutros igual. Mas agora estamos a falar de imigração. É totalmente falso aquilo que nos dizem. Totalmente. Eu não tenho medo nenhum de o dizer, porque o que nós vemos na evidência do dia-a-dia desmente todos os dias e a toda a hora aquilo que nos vendem de forma falsa nas televisões. Por isso é que disse, precisamos de uma política de imigração que valorize, que traga dignidade a quem chega ao nosso país e que assegura que quem chega valoriza o país que acolhe. Nós queremos acolher, mas também esperamos que quem venha saiba e se queira integrar, que respeite a nossa cultura aberta, de cidade aberta, os nossos valores europeus tão profundos. Ora, aqui está uma simples palavra e uma simples frase que encerra tudo. Queremos que quem venha respeite a nossa cultura. E porquê? Porque veio para o nosso país. Não foi para outro país qualquer, veio para o nosso. Então, se vem para o nosso, tem que respeitar a nossa cultura, a nossa forma de viver, não é? Se nós vamos para outros países, temos que respeitar a forma deles viverem, não podemos subvertê-la, só porque somos diferentes e queremos ter a nossa civilização, que ainda por cima, na maior parte dos casos, tem, enfim, alguns aspectos bastante aberrantes, e não falo apenas da poligamia, que isso ainda é o menos, falo de outras práticas bem piores, e eles não podem trazer essas práticas para Portugal. São práticas aberrantes. Essas práticas, se as quiserem ter, que as tenham dentro de casa ou que as tenham nos países deles. Aqui não pode ser. Aqui tem que fazer como vem fazer. Em Roma, ser romano. Em Portugal, tens que ser português. Não podemos importar, nem podemos fechar os olhos a práticas aberrantes e criminosas, como nós vemos quase todos os dias na rua. Na rua, nem é preciso procurar muito. É na rua mesmo que nós vemos isso. E hoje posso aqui dizer que ontem resolvemos talvez uma das situações mais graves durante estes 3 anos de mandato. Vejam no que vai dar a demagogia. O que é que ele fez ontem, no dia anterior, para poder anunciar no dia seguinte? Vejam, ora ouçam com atenção. Ontem conseguimos arranjar um teto para todas as pessoas que estavam na Igreja dos Anjos em Arroios, graças ao trabalho de tantos trabalhadores. Não, e acima de tudo, graças à denúncia de políticos com coluna vertebral como André Ventura, que andou lá às voltas com as televisões atrás para mostrar ao país a vergonha que aquilo era. O cheiro, enfim, nem vou dizer de quê, que ali se passava que não se podia respirar ali à volta. Eram centenas de pessoas ali à volta, a comer, a dormir e a fazer as suas necessidades ali à volta, o dia inteiro, em frente a uma agência da AIMA. Meses, foi mais de um ano, penso eu que foi mais de um ano que aquilo ali esteve, aquela pouca vergonha. Quem é que denunciou isso? André Ventura. Outros políticos apareceram lá depois, claro, a reboque, também para não perderem o comboio, embora o primeiro fosse André Ventura, e eu tive... por acaso e coincidência, também estive a acompanhar essa visita, por assim dizer, à volta da Igreja dos Anjos. Eu estive lá nesse dia, vi as televisões todas, vi a maneira como André Ventura foi recebido e até um imigrante veio ter com ele e dizer que ele tinha razão. Eu vi isso, claro que essa parte não passou na televisão, não sei porquê, deviam ter ficado sem rolo. Naquele momento as câmaras digitais ficaram sem rolo, porque não passou em televisão nenhuma. Mas ele esteve lá e chamou a atenção de todo o país para a pouca vergonha, mais uma vez, para a muita vergonha que se passava ao lado, portanto, à volta da Igreja dos Anjos. E vem este político demagogo dizer ontem que anteontem, no dia anterior, tinha limpado tudo. Limpou tudo para poder mostrar no dia seguinte. Vamos lá ver por quanto tempo. Agora uma coisa, ele pagou, como ele vai dizer a seguir, ele, a Câmara, vai pagar as pensões e as residenciais, os hotéis, àquela gente toda. Até os outros dezenas, centenas de milhares que há por aí também nas mesmas condições. Vai pagar a toda a gente? Bem, não vai haver hotéis em Lisboa suficientes para acolher dezenas de milhares de cidadãos sem abrigo. Senhor Comandante da Polícia Municipal, à Senhora Presidente da Junta de Freguesia, aos serviços sociais,
à higiene urbana, que ontem até tarde conseguiram a cada pessoa tratá-la humanamente, com cada uma, dar-lhe esse espaço, dar-lhe essa dignidade e um teto. E hoje convido os senhoras e senhores a passarem em Arroios, ao lado da Igreja dos Anjos, a convite da senhora Presidente da Junta. Brutal. Isto é a maior peça demagógica que eu já vi, talvez, nos últimos anos. Porque ele próprio diz que foi ontem para poder anunciar hoje, solenemente, nesta cerimónia solene de comemoração de 114 anos da nossa República. Portanto, limpei aquela igreja, tirei de lá os imigrantes ilegais, não havia um legal lá, ilegais todos, e agora aquilo está limpinho, andaram lá com umas mangueiradas a limpar aquilo tudo, a desinfetar aquilo. Por quanto tempo? É isso que nós temos que ver, é isso que nós vamos ver. Hoje, meus amigos, temos esta oportunidade. Temos a oportunidade de atuar, de fazer, e é isso que fazemos. Hoje temos a oportunidade de fazer mais e melhor também pela segurança das pessoas. E foi também uma sensação de insegurança, de impunidade, que fez ruir a jovem República Portuguesa. Sim, sim. A jovem República Portuguesa que teve dezenas de governos nos primeiros anos. Temos, por isso, de levar a sério aqueles que sentem uma certa impunidade nas ruas ou uma fraca resposta do Estado. Oi. Palpita-me que vamos falar de segurança, que é outro tema tabu. Portugal é o país mais seguro, tirando todos os outros, não é? Tirando todos os outros. É preciso dizê-lo, não queremos um Estado omnipotente, que tudo pretende fazer, mas queremos um Estado com a autoridade para fazer cumprir a lei. Um Estado com autoridade, meu caro, isso é muito perigoso. A extrema-esquerda não deixa que haja autoridade no Estado. A extrema-esquerda confunde a autoridade do Estado com fascismo. Fascismos, nazismos, tudo acabado em ismos. Mas é verdade que é preciso a autoridade do Estado, acima de tudo para manter a ordem pública, que é um bem, talvez um dos maiores bens de um Estado de Direito. Eu sei que isso não existe nos países de onde vêm a maior parte dos imigrantes para aqui. Sabemos que isso não existe. Aquilo é toda a balda e fé em Deus e a polícia, se houver polícia, é corrupta e, enfim, é uma desgraça. Mas aqui não pode ser assim. Portanto, nós aqui temos que ter mesmo uma polícia, temos que ter um exército, temos que ter autoridade que imponha a lei e a ordem. Lei e ordem. Senão, transformamos num Estado falhado, como, por exemplo, o Líbano ou outros, para aquilo lá, para aquelas bandas. E hoje temos a oportunidade de devolver ao Estado essa capacidade de atuar, de lhe devolver a autoridade que nos parece a tantos e aos olhos de tantos muitas vezes desbaratada. Lisboa e Portugal têm um grande ativo, se não o maior, a sua segurança. E por isso é que pedi ao governo anterior mais... Olhem ali, aqueles dois extremos cardoidos não gostam da palavra segurança, mas se fosse insegurança, de certeza que adorariam. 200 polícias municipais e também o peço a este governo. E por isso volto também a dizer, volto a dizê-lo, sim, precisamos de reforçar as competências dos nossos polícias municipais. E vem aqui a polémica das multas. Passam multas, mas é só isso que podem fazer. Ou coimas, ou contornações, chamem-lhe o que quiserem, não? Há várias figuras jurídicas. Agora, o que não podem é prender ninguém. E esse é o problema. A Polícia Municipal não pode prender ninguém. Para isso, o seu estatuto tem que mudar e não sei se a Constituição não terá que mudar também. Agora, fazer com que polícias que estão ali a passar multas, se o carro teve tempo demais no estacionamento, ou se não tem o tiquezinho do estacionamento, ou se está mal estacionado, em cima de um passeio, transformar isso em polícias que possam prender os cidadãos, meus caros, eu acho que isso não vai ser nas próximas décadas. Acho eu, não sei. Porque mais competência da Polícia Municipal é mais segurança nas cidades. Os nossos polícias são agentes da lei, da autoridade, devem ter a capacidade de atuar sem medos e sem condicionalismos políticos, sejam eles polícias de segurança pública ou polícias municipais em Lisboa, o que conta é que cumpram a sua função, que é apenas a segurança das pessoas. Pois é, mas como digo, desde aí até prender cidadãos, a discussão jurídica é longa e já vi muita gente a defender que é possível e muita outra gente também igualmente sábia a dizer que isso não tem ponta para onde se lhe pegue. Vamos ver. Também é hoje preciso audácia.
a audácia para reter o jovem talento que nos foge, fazê-lo através da inovação. Isso é que é muito importante, reter o jovem talento que nos foge, porque enquanto nós importamos as pessoas mais desqualificadas que imaginar se possa, nós exportamos o melhor que nós temos. Importamos o mau e exportamos o melhor. Mau no sentido de não terem qualificações técnicas, não é? Portanto, enquanto tivermos esta balança tão desigual em que perdemos sempre, deitamos fora o melhor que há na Europa inteira e talvez no mundo e importamos o pior que a Europa tem, enquanto tivermos este desnível absurdo na nossa balança de importações e exportações de pessoas, então, meus caros, só podemos ter um destino e ter um caminho. É o caminho do empobrecimento e o destino é desgraça. Não há outro possível. Para reconstruir o Estado Social sem dogmas ideológicos e com a ajuda dos municípios, para fazer uma transição energética ao lado das pessoas e não contra as pessoas e para pôr o país a crescer depois de 2 longas décadas de estagnação económica. Pois, mas o problema é que não foram 2 décadas, infelizmente foram mais, foram 5 décadas, e esta coisa da transição digital atrasa, e de que maneira, o nosso país relativamente a todos os outros, porque nós temos a mania que somos chicos espertos, queremos estar na crista da onda, queremos ser os primeiros a fazer tudo o que vemos os outros fazer, queremos ser mais papistas do que o Papa, e depois é só asneiras, depois é só gastar milhões em computadores Magalhães, e por aí afora, em computadores e redes e digitais, e para nada, aquilo nada funciona, basta ver o que se passa nos tribunais, é uma vergonha, já não sei quantas vezes é que aquilo foi tudo mudado e está sempre tudo avariado, é um caos autêntico. Parece a minha gata, quando eu estou a falar de assuntos sérios, põe-se-me à frente e se calhar ela é que tem juízo. Portanto, já chega de falar de assuntos sérios, penso eu. Mas é isto, nós andamos sempre atrás dos outros e queremos ser melhor que os outros, queremos dar nas vistas, é aquilo que os meus pais diziam, e na altura que se dizia que era para inglês ver. Portugal faz as coisas para inglês ver. Nada daquilo funciona. Nada vai funcionar, cada vez pior. Mas é para mostrar aos outros que estamos muito à frente, somos muito espertinhos, somos bons alunos a estourar dinheiro à Europa. É isso que nós precisamos, é isso, Sr. Primeiro-Ministro, que está a ser feito. E neste sentido, o que aponta o nosso destino, de não ser uma fatalidade cairmos na cauda da Europa, mas sim, como queria Camões, sermos orgulhosamente a cabeça da Europa. O problema é que somos muito mais a cauda do que a cabeça, meus caros, muito mais. Ledo o rosto é o que todos nós portugueses precisamos, depois de 114 anos de República e 881 anos de nação. E o que é que eu hei de dizer sobre isto? Tantos anos de nação. 114 anos de República é como o outro. O que mais há é monarquias na Europa muito mais desenvolvidas do que nós. Não é por termos sido a República, não é por termos banido a monarquia que ficamos mais prósperos, que ficamos até mais inteligentes. Não. Realmente, os ideais da República são ideais mais democráticos no sentido de que, teoricamente, os líderes políticos, a classe política será escolhida pelo povo, será eleita pelo povo. Teoricamente, é democrático, teoricamente é mais evoluído, seria o sentido da história, o povo a escolher os seus líderes. Só que não. Como dizem os alunos, só que não. Depois, na prática, trata-se de quê? De jogos de caciques. Caciques de um lado, de um partido, caciques do outro partido, e o povo está ali no meio, vou votar neste, não é porque eu acho que é melhor, é porque me pode dar mais interesse a mim, pode dar emprego ao meu filho, à minha mulher, e o outro diz a mesma coisa relativamente àquele, portanto, está tudo subvertido. Esta democracia é uma democracia da treta. As pessoas não escolhem em liberdade, não escolhem em consciência, escolhem em função dos seus próprios interesses e da sua família. E mais nada. Ora, não foi para isso que se fez a Revolução Francesa, não foi para isso que a democracia foi instituída na Europa. Foi exatamente para aquilo que eu acabei de dizer, para que o povo pudesse escolher livremente e em paz e sem pressões exteriores de caciques o seu candidato ou a equipa que acredita que melhor poderá levar o país por diante. Quem diz o país, diz o seu concelho, diz o seu distrito. Mas na prática nada disso funciona, está tudo subvertido e olhem,
É como as direções das escolas. Antigamente eram os professores que votavam no diretor, no presidente do Conselho Diretivo. Isso era democracia. Agora não. Agora é um colégio eleitoral que já é constituído de maneira a que depois possa eleger o diretor que apoiam. Portanto, já é uma equipa, um colégio eleitoral que está, digamos, indicado para aquele candidato. E depois há outra lista para o mesmo Conselho Geral que vai depois indicar outro candidato. Ou seja, não há democracia rigorosamente nenhuma. Há apenas lobbies. É lobbying, jogos de interesses e pouco mais. A regra é esta, não quer dizer que não haja uma outra exceção, como há em toda a parte, mas a regra é a da subversão total do espírito democrático que a República Portuguesa incorpora, infelizmente. De ânimo, de orgulho, porque não ficamos atrás de ninguém. Uma nação como a nossa não se pode nunca sentir pequena ou inferior em relação a outras. Tem de ser isso, sim, um exemplo para as outras. Foi precisamente este o propósito da República, foi também este o objetivo de Camões. A nossa nação, um exemplo para as outras? Bom, só se for de como não fazer as coisas, de como não aplicar os dinheiros públicos, de como não eleger os piores e de como não trabalhar a favor da corrupção. Só se for exemplo do que é anti-desenvolvimento e anti-lealdade, liberdade, fraternidade, as grandes parangonas francesas da democracia. Em Portugal é tudo ao contrário. E ai daquele, notem, que uma vez eleito por algum milagre, depois queira fazer as coisas direitinhas, queira fazer o melhor para o país. Não tem hipótese. Cai-lhe tudo em cima. É tudo a pedir, é tudo de mão estendida, é tudo, enfim, tudo menos uma democracia livre, menos uma democracia moralmente responsável. Isto é aquilo que eu chamo uma pouca, ou melhor, uma grande vergonha. É a democracia ao contrário, o que se passa em Portugal. Nós só podemos ser exemplo de como nunca se devem fazer as coisas. Que seguíssemos caminho nesta nossa viagem, com confiança, com orgulho, com audácia. Senhoras e senhores, Senhor Presidente da República, portugueses, viva, viva a República, viva sempre, sempre Portugal. Muito obrigado. Pois sim, e foi este o discurso de Carlos Moedas, aqui e ali com uma ponta de retórica para ficar na história, mas também não fica, são todos iguais, portanto é mais um discurso que vai buscar os grandes valores de Portugal, que já ninguém vê há 400 anos. Para se falar alguma coisa de jeito sobre Portugal, alguma coisa positiva, temos que recuar aos descobrimentos. Praticamente é isto. Depois disso, pouco ou nada. E, portanto, continuamos a falar de descobrimentos. Eu lembro que o meu saudoso pai dizia isso. Só se fala bem de Portugal quando se fala em Dom Manuel nos descobrimentos. A partir daí é tudo a descer. Foi tudo mal. Foram os Filipes, depois de Filipes ainda foi pior. Lá tivemos a chamada regeneração, os anos 1850, o comboio. Houve ali uma década ou duas, enfim, de algum progresso, mas nunca temos hipótese. Acaba sempre por vir ao contrário do que ele diz. Não é heroísmo e depois pasmaceira. Não, é sempre pasmaceira e pontualmente, mas muito pontualmente, um pouco de heroísmo, que o último que eu me lembro terá sido mesmo a regeneração e os comboios em Portugal. Olha, a propósito disso, a linha da Beira Alta construiu-se em menos tempo, a linha toda, do que as reparações que estão aqui entre Mortágua e Nelas já vai para 3 anos. Um grande abraço a todos. Este discurso vale pouco mais ou menos o que vale Carlos Moedas. Um grande abraço.